Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre como escrever com planejamento. Eu falei em algum vídeo aí, semana passada, retrasada, sobre como escrever sem planejamento para escritores carpinteiros. Hoje eu vou falar como você pode estruturar e planejar melhor a sua escrita, caso você prefira ser um escritor arquiteto. Tá? Se você é aquela pessoa que quer planejar o máximo possível o seu livro antes de botar cada palavra no papel. Então, confere esse vídeo até o final, e se ele merecer o seu like, clica no joinha. Se merecer a sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo também, envia na rede social. Então, a primeira dica, se você quer realmente planejar da melhor forma possível, talvez o máximo possível, o seu livro antes de fato escrever a narrativa, não se esquece que você não tem que planejar só toda a história. Você também tem que planejar cada personagem e tem que planejar também o cenário em que você está escrevendo. Então, não é só uma questão de você planejar os atos, os arcos narrativos, né, da sua história, não é só planejar cada capítulo ou cada cena desse capítulo. É você também pensar quem é cada personagem que aparece na história, como que eles começam, como que eles terminam, em que ponto que eles vão mudar, em que ponto que, de repente, a fé deles, o credo deles, não é só fé no sentido religioso, mas as convicções daquele personagem vão ser questionados, e que ponto eles vão mudar, sabe? Então, o progresso, a evolução do personagem também é muito importante na narrativa. Você não pode esquecer também de planejar isso na sua história. E também o cenário, não importa se é um cenário real ou fictício, sabe? Por exemplo, Rio de Janeiro. Se você for falar do Rio de Janeiro do século XX ou do século XXI, quiçá de séculos anteriores, você tem que ter uma noção de como que era, qual era o contexto da cidade naquela época. Se você for narrar, por exemplo, uma história em que tem o mesmo personagem adulto em uma cena e criança em outra cena, é importante você delinear quais são as diferenças ao redor dele em cada cena. E mesmo que seja uma história tipo nos dias de hoje, sabe? Quais são os locais que você vai apresentar na sua história, né? Usando o exemplo de Rio de Janeiro, se passa na Zona Sul, Zona Norte, Centro, Zona Oeste, sabe? Nesse capítulo vai aparecer o Corcovado, ou então vai aparecer a Praia Botafogo, vai aparecer de repente o Centro Histórico do Rio. É importante você ter de antemão, sabe? Por exemplo, se vai ter um centro histórico, na verdade em qualquer lugar do Rio de Janeiro, quais são os monumentos que vão aparecer na história, né? De repente você quer citar o nome de uma rua, quer citar o nome de uma estátua, né? Quer citar, de repente, alguém que morava naquela região, sabe? Esse tipo de detalhe vai ser necessário ao longo da história. Então, se você quer ter tudo bem planejado, não se esquece, você tem que planejar a narrativa, tem que planejar os personagens e tem que planejar o cenário também. O segundo ponto, para quem quer planejar bem a sua história, é você também planejar as suas revisões. Eu, Bernardo, reviso bastante enquanto escrevo, tá? Então, talvez seja importante você também ter assim, uma agenda de como que você vai revisar as cenas e ou os capítulos e ou os arcos narrativos que você já planejou, tá? Então, quando você for planejar tudo, você faz do seu jeito, planeja tintim por tintim, para seguir a risca o que você planejou, mas também se lembra que você vai ter que revisar bastante, até porque se você quer mesmo, eu e o Bernardo não faço assim tanto planejamento, porque muitas vezes eu planejava e quando eu escrevia não tinha nada a ver do que eu fazia, do que eu tinha planejado, e aí eu parei assim de ficar só tentando ter algo muito rígido assim na fase de planejamento, sabe? Mas se para você é isso que funciona, às vezes você dá um passo na direção errada em um capítulo pode influenciar lá para frente. Então você, tanto quanto você quer ter controle dos planos que você fez, você tem que ter controle também bem atencioso de para onde a sua narrativa está
seguindo, tá? Porque se você pegar, sei lá, você está voando, né, no avião, no balão que seja, e você tiver 1 grau, sabe, 5 graus, que parece mínimo, tá? Mas um pouquinho de desvio no sentido errado, você pode parar em outro país, dependendo da distância do seu voo, sabe? E a mesma coisa é também na escrita. Se você percebe que você tinha que ter citado algum capítulo atrás, sabe? Ou se você improvisou uma ideia e não percebeu que você estava desviando do que você tinha planejado, e isso influencia agora, você vai ter que voltar atrás, vai ter que corrigir, e essa correção pode ser bem custosa, pode ser bem dolorosa para você, tá? Então não se esquece também de revisar, dando foco se você seguiu o que você planejou à risca. Não se esquece disso na hora de revisar. E esse também é o terceiro ponto desse vídeo. Manter o controle sobre a sua narrativa. Você ter esse planejamento e ter esse controle do seu planejamento. Você também certificar que a sua história está seguindo os trilhos que você estabeleceu. E até mesmo, se necessário, fazer replanejamentos. Tá? Se você percebeu que os seus planos não estavam ainda no ideal que você acredita que agora está, né? Se você teve uma ideia que era muito melhor do que a anterior, não tem problema em você revisar os seus planos, talvez seja até benéfico. Então, se você não quer ter que mudar o que você já escreveu, se você percebe que para você inserir algum elemento que ficou diferente, ou que você esqueceu, ou que você não tinha planejado e acrescentou e você não lembra por que você botou aquilo lá, se para você corrigir pode ser muito custoso, muito doloroso, você pode talvez replanejar daqui para frente, tá? E isso acontece em qualquer ramo da vida, sabe? A gente às vezes tem planos, a gente tem que repensar nossos planos porque mudaram condições, sabe? As coisas mudam, isso faz parte, é natural. Ainda mais quando nós vamos ter criatividade, sabe? Tem músicos que mudaram de gênero musical, a banda, né, que era de um gênero foi para outro depois, nada de errado nisso, tá? Então, replanejar pode ser muito importante, você não pode ficar acorrentado. Seus planos têm que servir a você, tá? Não o contrário, você não é escravo dos seus planos, né? Os seus planos têm que atender aquilo que a história que você quer contar. E se seus planos já não servem mais, é hora talvez de você revisar para ajustar, né? De repente você só precisa mudar alguns detalhes, mudar um capítulo que você, mudar o plano que você tem para o capítulo futuro, de repente, ou você pode preferir replanejar todo um arco narrativo, ou você pode repensar do zero todo o seu plano e seguir em frente daí em diante, tá? Mas não fique também muito preso, muito apegado, muito preciosista. Se por qualquer motivo o plano estava funcionando até agora e não está mais, revise o plano e talvez replaneje a sua história. Por hoje é isso. Nós estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sob o olhar de um escritor todo dia de 2020. Então, se você chegou agora, confere também os vídeos anteriores e se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social e até amanhã.